Olá, gente, tudo bom? Eu sou a Zóia. Vocês já me conhecem, né? Então, este vídeo aqui eu vou falar sobre seitas, né? Aliás, eu já tenho um vídeo onde eu falo sobre cientologia versus psiquiatria, onde eu mostro uma relação não tão amistosa entre as partes, né? Sobretudo da cientologia em relação à psiquiatria, que eu acho um tema interessante. Dessa vez eu vou colocar aqui alguns itens onde, e na realidade são 10 sinais de que você participa de uma seita, que eu acho isso importante. Porque não é só a questão religiosa que está envolvida nessa questão. Isso é importante dizer também. Então, nesse caso, eu peguei esses dados da revista Fórum e vamos lá, né? Vamos colocar o primeiro item. O primeiro item é o exclusivismo. O culto projeta a percepção de que suas ideias são o único caminho. O grupo é o único caminho para alcançar a iluminação, a verdade e a riqueza, etc. Nesse esquema de pensamento está implícita a mentalidade do nós contra eles. Então, tudo que você participa, que diz para você que é o único caminho que resta para você seguir, que sem isso você não vai a lugar nenhum, então, cuidado, né? Ou seja, é um dos flags, né, que a gente tem que ficar ligado. 2, segundo item, temor e intimidação. O líder cultiva uma atmosfera de temor, onde ninguém pode questionar suas palavras. Vozes contrárias são tratadas com a técnica de breaking sessions, isolamento, acusações, denúncias e humilhação, até elas serem submetidas e conformadas. Ou seja, você tá lá de boas ali, daí de repente o líder chega lá e diz assim, ó, isso aqui funciona dessa maneira. Aí você não concorda com o cara e você vai lá e questiona. Mas, por favor, você não acha que isso aí, enfim, não rola. Não rola, você não pode fazer isso. Se você não se sente livre para contestar a palavra do líder, o que ele diz, tome cuidado, ok? Não dá, né? Isso é fundamental. Terceiro item, love bombing. Os cultos praticam essa forma de controle mental através do falso amor. No instante que você ingressa em um culto, ganha novos amigos. Será abraçado e todos irão querer falar com você. Para alguém que é solitário ou chegou recentemente a uma localidade estranha, é maravilhoso. Entretanto, depois de um tempo, esse amor torna-se condicional em relação à sua performance e ou
como será avaliado em relação às normas latentes ao culto. Ou seja, eles fazem tudo aquele clima, se seja bem-vindo, você é uma pessoa, aqui você tem uma família, que você é especial, você tem, nossa, aí só que lá pelas tantas, como toda lua de mel, né, o amor acaba, né, a paixão é interrompida, então você fica naquela situação que tudo vai depender de como você se comporta. Se você se comportar mal, o amor, melhor dar um deusinho, que não vai funcionar mais esse amor, essa família, né? É muito prestem atenção nisso, né? Item número 4. Controle de informação. Quem controla as informações, controla as pessoas. Na dinâmica de controle mental no interior do culto, qualquer informação vinda do exterior é considerada má, especialmente se é de crítica ao culto. Os membros são orientados a não lê-las e não acreditar nelas. A única informação verdadeira é a fornecida pelo culto. Então, nesse sentido, quem tem a informação é o pessoal do culto, de preferência os superiores hierárquicos, sejam eles que nome eles venham ter, né, reverendo, bispo, sei lá o que, sacerdote, ancião, né, só eles sabem das coisas. Não adianta você chegar lá com um livrinho, dizer, olha, mas eu li nesse livro aqui, que isso que você falou tá errado, não sei o que, não adianta, meu filho. Esse livrinho tá errado, tá ok? Tá errado. Então você não pode contestar a palavra dessa pessoa que sabe tudo, entendeu? Ela sabe tudo. E você não sabe nada, o fulaninho que deu o livrinho para você também não sabe nada. Enfim, é assim que funciona lá dentro, né? Então é isso. Agora, quinto item, né? Vamos para o quinto. Estrutura de delação. Isso parece alguma coisa que a gente já conhece, né? Mas vamos ver o que é isso. Todos no interior do culto são encorajados a ficarem atentos a irmãos resistentes e delatá-los às lideranças. Toda informação dada será considerada confidencial pelas lideranças. Prestem bem atenção nisso. Muitas vezes, os membros ficam chocados ao verem seus problemas sendo discutidos nas reuniões do culto. Embora isso crie uma atmosfera persecutória de medo, os membros continuam agindo da mesma forma. Ou seja, a confidencialidade dessas práticas, do que você faz ou deixa de fazer, não lhe pertence, só pertencem a quem está na liderança. A liderança pode ter todos os segredos do mundo, mas você, como membro comum ali, não tem, né? Você, a sua vida é assim, alvo de tudo que
é de gente indiscreta, você não tem direito de fazer nada que não esteja dentro do controle e da vigilância uns dos outros. E gente que vai dedurar você para tal hierarquia, né? Para os superiores. É por aí a situação, né? Você já vê que a situação é complicada, né? Sexto, linguagem carregada de jargões. O culto cria sua própria linguagem e jargões. Isso evita que as pessoas de fora entendam as misteriosas conversas e dá aos membros uma poderosa sensação de fazer parte de uma seleta irmandade. Também permite um fenômeno conhecido por paralisia do pensamento, onde uma simples palavra pode ter o poder de parar com quaisquer pensamentos que possam ir contra o culto, né? Ou seja, então as pessoas, elas têm assim essas palavras, elas começam a trocar ideias entre elas com essa linguagem. Aí quem está de fora não entende bolhufas, né? E ao mesmo tempo essas palavras, elas servem para te deixar imobilizado dentro daquela estrutura, né? Então vamos para o sétimo item. Controle do tempo. Faz parte das técnicas de controle mental dos cultos manter os membros tão ocupados em reuniões e atividades que se tornam exaustos demais para pensar sobre o seu envolvimento. Se uma pessoa consegue escapar desse dispositivo de controle do tempo, do culto, em pouco tempo ela conseguirá contrastar a vida normal externa com o ambiente controlado interno do culto, e dessa forma resultará na sua desistência. Isso é muito simples. A pessoa passa o dia inteiro em reuniões lá dentro. Quando não é uma reunião, é um evento, um encontro, o culto propriamente dito, né? Ou seja, o ritual. Ou seja, de forma que quando você chega em casa, você não quer mais saber de nada a não ser comer alguma coisa e dormir, tá? Então isso evita que você tenha tempo, por exemplo, para dar uma olhadinha na internet para saber o que está acontecendo no mundo lá fora. Aí a pessoa, porque esse tempo que ela tem à disposição para de repente consultar essa internet, para saber o que está acontecendo na política, na cultura, nas artes, quem é que está namorando quem, né, e tal, essas coisas assim, né? Aí a pessoa começa a perceber que existe um mundo lá fora, que de repente pode ser um mundo mais tranquilo, um mundo melhor. E ela começa a chegar lá questionando as coisas que estão acontecendo lá dentro do culto. Então, ou seja, você pode ter altos problemas nesse sentido, né? Então, é interessante que eles ocupem bastante a pessoa ali com as atividades internas, para que ela não tenha acesso às informações
do mundo externo. Entendeu? É interessante, né? É importante observar isso. Bom, oitavo item: controle das relações pessoais. Os dispositivos de controle mental usam diversos recursos para maximizar seus contatos com membros do culto e minimizar contatos com as pessoas externas ao grupo, principalmente se elas mantêm opiniões críticas. Isso aí acaba sendo meio que um complemento do item anterior, né? Membros poderão se incentivadas a se mudarem para bairros próximos ou mesmo para casas do próprio culto para poderem ser observadas de forma mais intensiva. O culto irá combater ou fazê-lo esquecer de qualquer informação que o faça lembrar da sua vida anterior. Ou seja, já que você não vai ter tempo também para consultar uma internet, para saber o que está acontecendo por aí, né? Você também não vai poder ficar conversando com seus parentes que não estão no culto, seus amigos da escola, gente que você convive há muito tempo, porque essas pessoas vão trazer uma realidade que o culto não deseja para você, entendeu? Então você não vai poder ficar conversando com essas pessoas, porque elas vão te trazer umas coisas que vai desagradar as pessoas que estão dentro do culto, né? Então isso complementa o item anterior. O item anterior fala sobre essa questão de, com o tempo, você tem a possibilidade de, sei lá, assistir uma televisão, né? Ler um jornal. Aí, nesse daí é uma questão do controle das pessoas com as quais você vai poder conversar ou não. Que algumas pessoas são perigosas para esse pessoal dos cultos, né? Porque elas vão dizer, olha, isso que esse cara está dizendo para você não é verdade, né? Então, tipo assim, vamos supor que é um culto que seja, que acredite nesse negócio de terra plana. Então, aí o seu vizinho diz assim, não, terra não é plana, é uma esfera, não sei o quê. Então, é isso, a pessoa não vai... ou seja, lá dentro do culto isso é inaceitável. Então você não vai poder ficar conversando com gente que não acredita em terra plana. É mais ou menos isso. Dissimulação. 9. É a dissimulação. O culto irá usar a dissimulação. Normalmente, o culto nunca contará exatamente para as pessoas no que seus líderes acreditam, suas origens, o que eles praticam e como realmente é a vida no interior do culto. Porque se as pessoas soubessem de tudo isso, jamais ingressariam. Essas informações são passadas lentamente e de forma fragmentada para que os iniciados de simulação é o pré-requisito para o controle mental. Um exemplo é a própria cientologia. Não sei se vocês já viram algum vídeo que conte a história da cientologia, que o Ron Hubbard, né, aquele fundador da cientologia, criou toda uma mitologia de tétans que foram expulsos de um planeta, não sei das quantas, que vieram para a Terra
eles foram jogados no vulcão e esses tétans, sei lá, eles ocupam as pessoas, ou seja, isso aí a gente sabe, porque tá em tudo quanto é site especializado nessas coisas na internet. Ou seja, quem lê esse tipo de coisa não vai entrar para cientologia. Como é assim? Esse pessoal acredita nessa coisa maluca aí, não sei o quê. Aí o que que acontece? As pessoas que nunca fizeram uma pesquisa a respeito disso, vão lá, aí eles nunca vão saber a respeito dessa historinha, dessa questão mitológica, da origem mitológica da religião. Elas só vão saber disso quando chegar lá no final ali, quando já tiver assim no alto posto ali, aí eles vão contar para você o que é aquilo tudo, né? Porque inclusive você entra com a promessa de que quando você chegar lá no ponto de estar iluminado, aí você vai saber toda a verdade do cosmos, aí eles vão te contar essa historinha, entendeu? Mas você pode saber disso tudo antes, quando você fizer uma pesquisa na internet e você vai descobrir essa historinha rapidinho, tá? É mais ou menos isso. E por último, o 10º item, né, é o auto-engano. Acreditar que somente loucos, perdedores e estúpidos participam de cultos é um dispositivo de controle mental usado pelos próprios cultos, reforçados pelos estereótipos midiáticos das notícias sensacionalistas sobre seitas bizarras. Esse dispositivo explora um mecanismo defensivo presente em todos nós, em pensamentos como: eu sou bem-sucedido, isso nunca acontecerá comigo, somente o idiota poderia cair nisso. Vídeo que eu falei antes sobre a historinha da cientologia. Essa espécie de auto-engano, oportunamente explorado por líderes de um culto, o tipo de pessoal ideal para ser recrutada por um culto, é mais comum do que se imagina. Leia esse depoimento do norte-americano John Knapp, ex-participante de um grupo de autoajuda centrado em técnicas de meditação. Deixa eu ver aqui. Veja, você não precisa ser preguiçoso, louco ou estúpido para se associar a um culto. Se você eles não querem você. Eles querem pessoas ricas e talentosas para enfiar seus ganchos. É fácil ficar fora de cultos. Nunca fique exausto ou assustado. Não seja muito jovem ou muito velho. Nunca se divorcie ou case. Não almeje o sucesso. Nunca fale. Nunca tenha esperança de um mundo melhor. Nunca se sinta indignado diante da injustiça. Não seja muito rico ou muito pobre. Nunca experimente depressão. Nunca almeje grande felicidade. Não fique doente. Não procure nada. Resumindo, jamais fique vulnerável. Você não precisa ser incomum para ser cooptado por cultos. Você apenas precisa ser humano. Eu me associei a um grupo
de meditação para clarear minha mente e melhorar meu desempenho. 23 anos e 150 mil dólares depois, descobri meu engano, estraguei tudo. Queria algo melhor na vida e alguém ficou feliz por vender-me isso. Ou seja, esses 150 mil dólares, com certeza foi o que saiu do bolso dele para ele continuar participando desse culto. Porque tem uns cultos também que você gasta muito dinheiro, né? Então, eu acho interessante eu falar sobre isso, porque, enfim, é um assunto importante, né? E às vezes você não percebe que você está num culto, você está numa seita, você não tem muita. Até as coisas efetivamente ficarem mais claras, você precisa ter algum disparo qualquer que, putz, é isso que está acontecendo. Então, aí a pessoa sai fora. Mas antes disso é muito difícil. Então é isso, eu vou ficando por aqui. E até porque esse vídeo já tá longo. Então eu acho que a gente já pode ir se despedindo. Digam aí o que vocês acham. E aí a gente troca umas ideias. Falou? Obrigada.